Muito bem, a paz do Senhor, de volta aí, né, com algum dos nossos vídeos. Eu estava aqui meditando e o Espírito Santo de Deus me tocando, dizendo que vai ficar muitos crentes para trás mesmo. Um dos motivos a gente vai descobrir agora. Vamos descobrir agora. Bom, a princípio, antes de tudo, eu quero agradecer aí os inscritos, agradecer as pessoas aí que têm comunicado com a gente através do WhatsApp, né? E, e também tem aí compartilhado e tem se inscrito no canal. Hoje o que eu estou aqui dizendo é o seguinte: Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que diz: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os homicidas, todo aquele que ama e pratica mentira. Então veja bem, eu quero destacar diante deste capítulo algo que verdadeiramente dentro das igrejas tem. Muitas pessoas às vezes não entendem este capítulo ou este versículo, né? E eu gostaria neste momento aqui de destacar só uma parte do... Vamos deixar por enquanto os cães, os feiticeiros, os homicidas, os adúlteros, como está escrito ali na Bíblia. Vamos deixar um pouco, mas vamos pegar uma parte de idólatra. Idólatra, né? Cujo título nesse vídeo vai estar aí, né, falando sobre justamente a idolatria. Porque existem muitas pessoas que pregam contra a idolatria, pregam contra as igrejas que se curvam diante de imagem, digamos aí diretamente a igreja católica, prega contra as pessoas das religiões afro e afrodescendentes, afros. Então, neste caso, o que a gente temos que entender é o seguinte: mas esquece de si. Eu vou aqui neste momento citar algumas coisas sobre a idolatria, né? Por exemplo, o que é idolatria? O que significa idolatria? A idolatria é um substantivo feminino, culto que se presta a ídolos. A idolatria, culto que se presta a ídolos. Vamos dividir, porque a Bíblia diz que Deus diz assim, ó: adorarás somente ao teu Deus, só a ele servirá, disse Jesus em Lucas ou Mateus capítulo 4, Lucas 4. A Bíblia diz também no Antigo Testamento: não farás para ti outros deuses, nem de peixes, nem de homens, nem de anjos, nem de aves, nem de nada disso. Então veja bem, então a idolatria ela vem de cultuar algo que não seja, que não tenha, que tenha às vezes vidas e que não tenha vida. Então, esse é o primeiro ato da idolatria, culto que se presta a ídolos. Segundo ato da idolatria, amor excessivo, admiração exagerada, né? Então, essa segunda idolatria é que nós vamos mais pegar para os crentes, para os que se dizem crentes. Então veja aí o que é a idolatria, sobre o amor excessivo, a admiração exagerada e também sobre cultos que presta a ídolos. Mas vamos pegar a segunda parte. Veja que também a Bíblia nos fala, né, sobre uma adoração de bezerro de ouro, né? A idolatria é usualmente
definida como a prática de adoração a ídolos, valores e ideias em oposição à adoração a um Deus. Então, nós vemos aqui vários conceitos diversificados de idolatria, né? As suas passagens bíblicas são assim. Segundo o dicionário, né, Michelis, a palavra idolatria é um substantivo que provém do latim e significa adoração de ídolos. Né? 2. Também, né, ato de prestar culto divino a criaturas. 3. Amor cego, paixão exagerada. O segundo e o terceiro mandamento do Decálogo proíbe a idolatria e a veneração e a adoração de imagem de escultura. Então nós aqui vemos alguns versículos, que eu quero que o negócio aqui é da Bíblia, né? É mostrar a Bíblia. Mostrando Bíblia é melhor. Então se você tem um caderno, se você tem um lápis, você anote. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida de nada, que se assemelhe aos que existe lá em cima. Ou seja, que se assemelhe ao que existe lá em cima. Ou seja, alguém vê o anjo e faz uma imagem esculpida e coloca no seu altar. Alguém vê o sol, a lua, uma estrela, se assemelhe e coloca no seu altar. Então, a Bíblia diz que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 5. Em sua resposta a Satanás durante a tentação no deserto, também, nós já citamos aqui, Jesus declarou-lhe: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. Temos também Lucas capítulo 4. A veneração também é idolatria, pois outra pessoa está ocupando um lugar que pertence unicamente e exclusivamente a Deus. Prova disto encontramos no fato de o apóstolo Pedro, considerado pela Igreja Católica como sendo o primeiro Papa, não ter aceitado que Cornélio ficasse de joelho perante ele. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhe aos seus pés, ou aos pés, e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Veja só que sabemos que a Igreja Católica, ela baseia seus papas como fosse o primeiro Pedro, né? Então, que se torna aí o Papa, pai dos católicos, certo? Então nós vemos aí em que está escrito esse versículo em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26. Nem mesmo o anjo permitiu que o apóstolo João ficasse de joelho em sua presença. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Assim o anjo disse: adora a Deus. Certo? Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. O que é ser conservo? O que é ser conservo? Ser conservo quer dizer, nós somos o servo, o anjo, ele nos serve. Ele nos serve por causa que nós servimos ao Deus poderoso. Então o anjo disse: não faça isso, porque estou aqui por causa das tuas palavras, porque o mestre, o nosso Deus, ele mandou vir para que aqui fizesse tal coisa. Então, adore somente a Deus. Então, nós não temos que prestar culto a anjo, não temos que prestar culto a homem, não temos que prestar culto a nenhum papa,
não temos que prestar culto a pastor, não temos que prestar culto a demônio, a diabo, a ninguém, somente ao único, todo-poderoso chamado Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, o nosso Jeová Jiré. Se de acordo com o apóstolo Pedro, né, e aquele anjo que apareceu a João, não se deve ajoelhar-se perante qualquer criatura, imagine fazê-lo perante uma imagem. Então vamos lá. Vamos tocar, como eu te disse, o que significa idolatria. Duas formas. A primeira estou explicando. Então, as pessoas, elas fazem imagem e elas começam a canonizar aquelas imagens e elas começam a adorá-los. Deus condena todas as pessoas que adoram imagens e esculturas. Isto eu digo para aqueles principalmente que não têm um conhecimento dentro da Bíblia, basicamente como tem que ter. Alguns escritores, irmãos, não aceitam a definição de que venerar é também adorar, mas terão de pelo menos acatar com a ideia de que venerar significa reverenciar. Sendo que no Novo Testamento a palavra, né, adorou e adorá-lo, em Atos capítulo 10, versículo 26, e também Apocalipse 22, versículo 8 e 9, provém da palavra grega proskunei, ou proskuneo, que significa ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverenciar a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. A tese católica de que se pode reverenciar um santo cai por terra. Daqui não há como fugir. Ou aceitamos o que a Bíblia diz de acordo com o original, né, ou rejeitamos a doutrina católica. Prefiro ficar com a palavra de Deus, pois Jesus disse que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15, versículo 9. Vamos ver agora alguns textos distorcidos, né? Vejamos o verdadeiro significado de alguns dos textos mal utilizados. Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Usar este texto a fim de dizer que Cristo estava apoiando o culto prestado aos santos é fazer o uso de um processo desonesto conhecido como exegese, o contrário da exegese, caracterizado por colocar-se ideias alheias em um texto. Jesus está falando aos discípulos pessoas reais e não a imagens. Pregadores do evangelho de qualquer pessoa que o recebesse, bem estaria recepcionando bem. Os versos 41 e 42 não deixam dúvida quanto isto, a ideia de que outros seriam beneficiados se recebesse imagens dos santos nem passa pela cabeça do Salvador. Vejamos aqui em Êxodo capítulo 25, versículo 18 ao 20, Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Farás 2 querubins de ouro batido, ou fará nas duas extremidades dos propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça como propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades deles. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas um para o outro, olhando para o propiciatório. Disse o Senhor a Moisés: fazer uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mira viverá. Ou seja, fazer uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Isso significava quando Jesus tornou-se maldito, e ali ele, né, foi comparado como o dos piores do mundo. Mas todos que olhassem para ele, que estivesse ferido, como está escrito em Isaías capítulo 53, que sobre suas pisaduras somos sarados. Então todos que olharem para Jesus são sarados. Se você olhar para Jesus, você será sarado. Se você está ferido espiritualmente, se você está doente espiritualmente, se você está doente também fisicamente, olhe para Jesus.
Jesus foi levantado no Calvário para que ele se tornou-se maldito naquela época, para que nós fôssemos benditos, como está escrito em Isaías 53. Porém, né, irmão, no caso, aí, estes versos sobre Moisés levantando a serpente, entre outros, não estão nos incentivando a transgredir o segundo mandamento da lei de Deus, que é imutável. Mateus capítulo 5, versículo 17, 18, Isaías 40, versículo 8, Romanos capítulo 3, versículo 31, Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus não muda. Deus orientou que fossem feitas as imagens de anjo para ensinar ao povo verdades a respeito do seu plano de salvação através do ritual do santuário. Essas imagens, contendo os anjos com o rosto voltado para a arca, que eram os querubins, simbolizavam a reverência dos anjos para com Deus e sua lei. Já a sua presença das imagens no santuário representava a ação e interesses dos anjos no plano da salvação. Vê Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não esquecer que em Hebreus capítulo 1, versículo 8 ou 14, Deus manda nos adorar a Jesus e não aos anjos. Eles são escrituras, né? Eles são escrituras e não devem ser cultuados. Ou perdão, eles são criaturas e não devem ser cultuados, né? Só Deus deve ser adorado. Mateus capítulo 4, versículo 10. Portanto, essas imagens não era para ser contra a arte, onde na Bíblia é orientado que devemos adorar ou reverenciar estas esculturas. Onde está escrito? Não está escrito que nós deveremos reverenciar diante de imagens. A serpente de bronze, como eu citei, e eu já adiantei um pouco mais, também não foi feita para ser adorada ou reverenciada naquele momento. Mas, na verdade, ali era a própria Escritura explicando o significado daquele acontecimento. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Percebemos nós, né? Percebemos que não foi intuito de Deus que os israelitas adorassem a imagem, mas sim que olhassem para ela para serem curados do veneno da serpente que os atacaram, quando na verdade o povo de Deus estava caminhando no deserto. E no deserto, como sabemos, as serpentes são perigosas e não são serpentinhas, são aqueles estilos chamadas serpente najas. Como neste caso, né, como disse aqui, repetindo, percebemos que não foi o intuito de Deus que os israelitas adorassem a imagem, mas sim que olhassem para a serpente para serem curados no veneno da serpente que os atacaram. Nisso está explícito o exercer a sua fé no Deus que diz. Olhar era uma evidência de fé no Deus que havia ordenado ela ser erguida no deserto para a cura do seu povo. Por quê? Pelo motivo de que olhar para a serpente de bronze simbolizava olhar para Cristo. Da mesma forma que o povo de Israel foi salvo por ter olhado para a serpente de bronze levantada no deserto, nós seremos salvos se olharmos para Jesus Cristo erguido na cruz do Calvário. Então nós seremos salvos se nós olharmos para Jesus Cristo que foi erguido na cruz do Calvário. É assim que acontece nos dias de hoje. Se nós olharmos para Jesus, seremos livres, seremos libertos. A Bíblia proíbe também, né, irmão, que adoremos ou veneremos, né, qualquer tipo de imagem, que seja ela humana ou divina. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais algumas imagens esculpidas na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Mas claro, impossível, não devemos, Mas claro, impossível. Não devemos fazer imagem para adorar ou venerar
quem tem a semelhança de homens, animais ou de Deus. Para quê? De acordo com o verso 16, para que não nos corrompamos. Diz o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Isaías 42, versículo 8. Ele não admite ser comparado a uma imagem de escultura, pois sua glória é infinita. É uma blasfêmia comparar a Deus como uma estátua, que não fala nem vê. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? Isaías 40, versículo 18. Então continua. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma ignominia e os que fabricam ídolos. Isaías 45, versículo 16. Por que serão envergonhados? Paulo responde, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens a imundícias pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todos sempre. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25, 1 ao 25. Que objetividade Paulo condena a idolatria e os homens que mudam glória incorruptível de Deus pela glória corruptível dos homens. Que objetividade Paulo condena a idolatria e os homens que mudam a glória incorruptível de Deus pela glória corruptível dos homens. Certamente este ensino de Paulo não se explica apenas aos romanos, pois ainda hoje muitos estão adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Na volta de Jesus, os ídolos serão destruídos. Você sabia disso? Os ídolos serão destruídos. Está escrito em Isaías capítulo 2, versículo 18. E os idólatras meterão seus ídolos nas fendas das montanhas pelo pavor da glória do Senhor. Cada um vai ter que esconder, vai ter que sumir com os ídolos que tem sempre escondidos. Isaías capítulo 2, versículo 17 ao 21. Porque irão conhecer que foi vã a adoração a eles. Então, eles vão saber que foi em vão que eles adoraram os ídolos, que nada adiantou. Aconselho aos amigos que não menosprezem a advertência do Apocalipse. Como eu já disse no início, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Pois Deus os ama muito. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 a seguir. Esperamos que Deus continue sendo o centro de sua vida e a sua adoração. Bom, mas nós aqui também, aqui explicamos muito bem o que é uma idolatria. Então, a idolatria ofende a Deus. Tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida é idolatria. Só Deus merece adoração. O segundo mandamento proíbe a idolatria. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8 ao 10. Veja só, a idolatria na Bíblia. Os povos vizinhos de Israel adoravam os ídolos que são imagens de deuses. Eles acreditavam que os deuses moravam dentro das imagens e que podiam ser manipulados com rituais e sacrifícios. Muitos israelitas adotaram os ídolos e os rituais idólatras desses povos. Está escrito em Juízes capítulo 2, versículo 11 e 12. Mas a Bíblia diz que só há um Deus, que é espírito e não pode ser representado por imagem nem objetos criados pelo homem. João capítulo 4, versículo 24. Deus não mora dentro de estátua,
nem pode ser manipulado. Não existe outros deuses. Quem acredita neles, acredita em uma mentira. A Bíblia mostra que adorar uma imagem é um ato ridículo. Um ídolo é só um objeto formado por uma pessoa. Não pode ver, não pode ouvir, não pode falar, muito menos ajudar quem ora a ele. Adorar um ídolo é como adorar um pedaço de lenha inútil, como está escrito em Isaías capítulo 44, versículo 16 e 17. Mas nós podemos ver também em 2 Reis, Elias também, né, zombando dos 450 profetas de Baal, que ali naquele momento estavam clamando a Baal, pedindo para que descesse fogo e ali consumisse aquele holocausto. Mas Elias, homem de Deus, zombava e lhe dizia: vai, quem sabe ele esteja dormindo, grite mais alto. Mas naquele momento, aqueles profetas, eles se cortavam um ao outro e gritavam: Baal, Baal, ouça-nos, Baal. Baal, então, estava dormindo. Assim como Elias dizia: quem sabe ele está dormindo. Porque quem grita mais alto, mesmo dormindo, consegue acordar. Mas vendo que naquele momento, até ao tarde do meio-dia, eles não conseguiram nada. Então, Elias clamou a Deus, que não era ídolo, que não era deuses, que é e será, e foi, é e será eternamente o nosso eterno Deus. Veja bem, que a idolatria, irmão, né, é só adorar imagens? Não, essa não é a intuição do que eu quero falar aqui. A idolatria não é só adorar imagens. Idolatria é adorar qualquer coisa que não é Deus. Quando alguma coisa ganha mais importância em sua vida que Deus, essas coisas se tornam seu ídolo. Tudo pode se tornar um ídolo. Por exemplo, vamos citar uma pessoa, um emprego, um passatempo, dinheiro, comida, bens materiais e, no segundo top, igrejas. Como evitar uma idolatria? Para evitar uma idolatria, irmão, basta focar em Deus. Ponha sempre Deus em primeiro lugar, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Ponha sua vida toda nas mãos de Deus. Um ídolo é uma coisa que controla a sua vida, mas Jesus veio para libertar. Você não precisa mais ficar escravizado pela idolatria. Ore pedindo ajuda de Deus para ficar livre dos ídolos. Muito bem. O que eu quero aqui neste momento é mais uma vez dizer para você: será que você está preso a ídolo? Será que você diz que é crente, mas você ainda briga pelo homem? Porque hoje o que nós vemos nessa terra, o que mais existe são defensores de Satanás. Satanás tem advogado por todo o planeta Terra. Inclusive, ele tem os seus líderes satanistas dentro das suas sinagogas satânicas, que ali, na verdade, eles fazem uma grande lavagem cerebral e ali tornam-se aquelas pessoas como verdadeiramente os zumbis. Zumbis que são chamados, na verdade, defensores de Satanás. Na verdade, muitas pessoas, hoje, elas matam pelo homem. Elas matam pelos seus líderes. Veja, daqui para frente eu quero convidar você mais um pouquinho a ouvir um pouco mais. Assista este vídeo, porque com certeza você vai entender se você vai subir ou vai ficar. Então, os zumbis cristãos. Os zumbis cristãos não herdarão o reino de Deus. Vejamos, os zumbis cristãos, entre aspas, os zumbis crentes, os crentes zumbis não entrarão no reino de Deus. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que lá no céu só vai entrar vivo. Zumbis, eles estão mortos, vivos. Eles são pessoas que, na verdade, até nos filmes aqueles filmes lá de A Volta dos Mortos-Vivos, quem já assistiu. Veja bem, eu quero vos chamar a atenção que muitos cristãos, muitos crentes vão ser deixados para trás. Porque eles tornaram-se uns crentes zumbis.
Esses crentes zumbis, eles verdadeiramente, eles são cegos, eles não têm cérebro. Eles, na verdade, foram sugados os seus cérebros, né, pela mitologia de Satanás, pela mitologia maléfica. Os seus líderes, que são considerados líderes, entre eles, são aqueles líderes bomba relógio. São aqueles líderes que dão uma ordem e eles, a troco de nada, eles partem para a briga. Veja, vamos comparar estas igrejas que hoje nós estamos vendo. Hoje nós vemos que expulsaram o Espírito Santo de dentro dos templos. Hoje montaram os templos satânicos e os seus sacerdotes com suas artimanhas, suas técnicas de fabricar zumbis. A maior parte estão seguindo a líderes zumbis. Eles não têm cérebro espiritualmente e eles também arrancam o cérebro espiritualmente das pessoas. Hoje em dia, nós vemos estas igrejas que, na verdade, aquelas que se dizem santas demais, elas querem o céu só para ela. Veja que todos os cristãos, eu fico pensando às vezes, quando eu vou para a igreja, né, que eu estou a pé e vou para a igreja, eu vejo tantas pessoas que passam por a gente olha na face de muitos não tem o Espírito Santo, mas mesmo assim eles nunca os cumprimentam com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eles terão um lugar reservado no céu. Bom, apesar que a minha Bíblia diz que lá no céu não entra nem carne nem sangue, mas entrará um povo lavado, remido e comprado com o sangue do Cordeiro, esses estarão na glória. Agora eu quero te perguntar para você, a pergunta que não quer calar. Você que está me assistindo, é um crente zumbi? Você é um crente zumbi? Você pode dizer, meu Deus do céu, o que é isto? Um crente zumbi é considerado um crente idólatra. É aquele crente que, na verdade, ele não vive, ele vegeta. Ele não vive a palavra de Deus. Ele vive, ou ele vegeta o que o seu líder satânico ali, na verdade, prega para ele. Veja que nós vemos esses bandos malditos, esses filhos de Satanás, a qual o Hamas, sei lá, essas equipes, né, que degolam o pescoço do Islã, essas equipes do Islã aí, né, que degolam o pescoço, que mata, que faz e acontece porque a pessoa é cristão. Nós sabemos que não há diferença desses povos para os crentes de hoje, que são chamados crentes zumbis. Os crentes zumbis, na verdade, eles, mesmo vendo com seus olhos que as coisas ali estão erradas, eles defendem sua placa. Então eles se tornam-se o crente zumbi, defensores das suas placas, defensores das suas terras. E veja que nós vemos muitos irmãos que eles condenam um outro. Às vezes, quando a gente falamos que a igreja de fulano, de ciclano, está fora da palavra de Deus, ele quer nos matar, ele quer nos esganar, ele quer nos destruir. Se falamos do seu líder que ensina errado, ele está ali, ele é o homem bomba, ele se arma como uma bomba e chega perto de você. Se puder, ele se explode para te matar você. Então é o zumbi bomba. Esse zumbi bomba, que é o crente zumbi bomba, esse zumbi bomba, ele está prestes a dar vida pelo seu líder nessa terra, pelo seu ídolo. O seu ídolo é esses pastores mercenários, filhos de Satanás, né, cruzado com o Tranca-Rua e o Godzilla. Então essas pessoas, eles se matam por eles. Eu já observei que quando nós falamos que aquela tal igreja, aquela tal entidade, ela prega ao contrário da palavra, logo se levanta um monte de crentes zumbis, um monte de crentes zumbis bomba para explodir até mesmo no canal aqui. Eles morrem defendendo fulano e ciclano. Veja aí que por esses tempos atrás, agora nós vimos aí, né, um líder, né, o Valdemir aí sendo esfaqueado. Bom, supostamente, entre aspas, esfaqueado. Porque a cura dele, obviamente, foi tão repentina. Mas alguém chega e fala, incrédulo, você não sabe que Deus faz milagre? Você não sabe que Deus pode fazer milagre na hora? Mas um milagre que depois vem uma recompensa de ir
Um dia, 24 horas no hospital, com um corte profundo de todo tamanho, de 25 pontos na cabeça, no pescoço, e poder movimentar para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e de repente está lá na rede de TV pedindo 8 milhões para curar os seus cortes. Na verdade, né? Aí a gente chega e diz isso. Nada é impossível para Deus. Milagres acontecem. Mas o milagre para enganar as pessoas, Deus não permite. Por isso que a Bíblia diz que no sinais dos tempos acontecerão isso. Vários falsos mercenários, bodes, falsos profetas. O que eles pensam, eles não pensam no reino de Deus. Eles pensam no reino da terra. E dane-se para os seus crentes zumbis. Os seus crentes zumbis, zumbis bombas, né? Se eles ouvirem, eles são os ouvidos desses líderes maléficos. Eles são os ouvidos desses ídolos satânicos. Então, existem pessoas que eu não sei o porquê. Eles dão a vida por essa podridão. Eu não sei o porquê que eles entram nessa sinagoga de Satanás, nessas masmorras, para se tornarem com as suas mentes lavadas, não com sangue do cordeiro, mas com sangue de bode. Agora mais uma. Aqui eu exponho o meu rosto dizendo que aqui eu defendo a palavra de Cristo. É um escândalo dos escândalos maior. Eu tenho vergonha de saber que esse cidadão, essas pessoas são brasileiros. Para aumentar os fiéis, se aproveita de entre aspas, um atentado, para agora chegar e ficar agora colocando uma camisa ensanguentada, a camisa que tem poder, o sangue que tem poder. Mas esses caras são safados, são bandidos. Deus vai pegar eles. Não adianta eles correr. Porque aqui ainda existem homens que pregam a verdade e combate esses ídolos, esses falsos profetas, esses mercenários da fé. Então veja, só o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar e salvá-los. Só o sangue do Cordeiro. Só o sangue de Jesus que diz... Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Agora o sangue de bode cura, sangue de cabrito cura, sangue humano mortal cura, sangue de diabo cura. Aonde está escrito que o sangue, sem ser o sangue de Jesus Cristo, cura? Então, essas tais pessoas, com certeza, terão um futuro muito enorme, lá no Hades, lá no lago de fogo eterno. Eles podem pensar que eles são deuses, mas eles não são deuses. A minha Bíblia diz que o rei Herodes, ele batia no peito e dizia: eu não glorifico a Deus. Mas é claro que, obviamente, alguns que são falsos profetas, eles têm que usar o nome de Jesus. Se eles vierem no nome dele mesmo, como que as pessoas vão segui-los? Eles têm que vir enganando. Assim como Satanás também enganou e ali distorceu a palavra. Lá em Lucas capítulo 4, tentando fazer Jesus tirar sua própria vida. Mas essas pessoas têm muita facilidade em tirar a vida de qualquer um. São perigosas, são ameaçadoras. Se alguém lhe tocar ou disser alguma coisa, com certeza, se Deus não tiver misericórdia, no outro dia, este alguém já não existe mais nessa terra. Mas é claro, obviamente, a Bíblia diz: não temei o homem que tem poder de matar a carne, mas não tem poder de fazer nada com o espírito. Temei a Deus, que tem poder de matar a carne e lançar o espírito no inferno. Então veja que nós vemos aí um batalhão de zumbis bombas. Zumbis, crentes zumbis bombas, que estão já programados a explodir. Que estão ali para dar vida pelos seus próprios ídolos. Veja que nós vemos muitas igrejas que eles idolatraram tanto os seus ídolos, porque se alguém falar dele, se alguém disser dele, mesmo provando na Bíblia, esta pessoa é capaz de dar a vida por ele. Mas será que claro, obviamente, elas serão deixadas para trás no arrebatamento? Será que elas vão dar a vida por Jesus, como eles têm coragem de dar a vida por esses bandidos colarim branco, esses filhos do capeta, do diabo, que têm roubado e destruído o povo de Deus? Será? Esses mercenários da fé, eles são treinados do inferno para isso. Eles estudam para isso. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para combater os fariseus hipócritas. Os escribas ali queriam escrever outras leis em cima da palavra de Deus.
Mas eu vou dizer uma coisa para você. Veja que dentro dessas igrejas existe muito crentes zumbis bombas. Zumbis bombas. Esses crentes zumbis bombas, se tocar na placa da igreja, se tocar no líder falando da religião, falando que ele está pregando errado, que está fora da Bíblia, esses crentes zumbis, eles são capazes de te engolir. Não fale da minha placa, não fale da minha igreja, porque a minha igreja é santa. Olha, eu já vi igreja santa, mas no passado. Eu praticamente nasci numa igreja santa. E até hoje procuro a santificação. Pois a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, a qual sem a santificação, a qual ninguém virá a Deus. Agora o problema é ser santificado e se santificar numa época dessa, nessas masmorras de Satanás, nessa sinagoga de Satanás, que na verdade elas se parecem mesmo com o Vaticano. Elas são filhas da Jezabel. Lá podem fazer de tudo. Lá podem prostituir, dançar funk, usar músicas seculares. Lá podem beber, fumar, jogar, prostituir. Igual nós vemos uns líderes aí maléficos, que agora é até dono de cerveja, de cervejaria. E ele bate no peito e diz, eu bebo cerveja e a minha consciência não me acusa. Pois os beberrões não entrarão no reino de Deus, mas eu só bebo um pouco. Pois ele vai beber essa cerveja, que chama-se mijo de égua. Mas no inferno ele vai beber o ácido de fogo. Com certeza essas pessoas não têm nenhum chamado de Deus. Simplesmente Deus apenas quis dar uma oportunidade para essas pessoas. Mas ela achou que os deuses dela seriam o dinheiro. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você chegar e ter grandes amigos, ter muito dinheiro? Do que adianta você estar cercado de segurança, colete à prova de bala? Do que adianta você pregar um Deus que você não serve e você, na verdade, ainda se defender com seus próprios meios físicos? O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para te acompanhar. É entre você, Deus e o diabo. Então eu te pergunto, tu és um crente zumbi bomba? Tu és um crente zumbi bomba? Será que você dá vida pelo seu líder? Esse comedor de feijão, de arroz, esse comedor de podridão, esses bandidos, safados, ladrões? Será que você tem coragem de dar a vida por esses lixos? Por que não dar a vida por Jesus? Por que não trabalhar para Ele? Por que não pedir ao Senhor, Jesus, lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro? Sendo assim, você estará livre dessa feitiçaria gospel. Hoje as igrejas não são mais umas igrejas, hoje são sinagoga de Satanás. Lá dentro temos rituais, vários tipos de rituais. Lá tem muitos patuares, lá tem patuá. Veja só, nós temos cimento ungido, pá ungida, chapéu ungido, fronha ungida, tijolo ungido, vassoura ungida, camisa ungida, lenço ungida, travesseiro ungido. Temos um monte de patuá. Hoje o poder está na camisa de sangue de um homem mortal, comedor de arroz e feijão, que anda para cima e para baixo, usufruindo com o que é de Deus. E assim como outros também. Mas esses homens vão ser pegos. Eles caminham para cair na rede do nosso Messias. Então essas pessoas que são os crentes zumbis, eles são dominados por esses homens. Eles são pessoas que são dominados por estes homens. Fale dele e você morra. Fale da placa, porque aquele que até colega seu te mata. Qual a diferença dos times rivais, dos torcedores rivais, para esse tipo de sinagoga de Satanás? Então hoje virou uma casa de prostituição. As igrejas que se dizia que tinha doutrina, hoje não há mais. Elas ensinaram aqueles crentes só ser crentes entre eles. Só cumprimentá-los com a paz do Senhor entre eles. Eles ensinaram os crentes a adorar eles, adorar o seu líder. Adore o seu líder. Passe a mão na roupa, na cara, na onde você quiser, que você vai ficar curado. Mas não adore Jesus.
Sabe o que é a resposta que eles dão? Não adore Jesus. Aqui é proibido expressamente adorar a Jesus. Então veja que Jesus está voltando, arrebatando a sua noiva. Não seja um crente idólatra. Não seja um crente zumbi, um crente bomba, que fica defendendo placa de igreja. Você está apodrecendo dentro dessa sinagoga de Satanás. Antigamente ela tinha uma comida sadia, mas agora a comida está azeda e você está lá dentro ainda. O pastor, o seu líder, este que é lobo, devorador, que é ídolo seu, ele faz o que você quer. Ou aliás, ele pede o que você quer. E você os dá também. É assim que vira. Ele pede para você e você, sem dúvida, defende. Você se voluntaria até mesmo ser o segurança pessoal dele. Mas um verdadeiro cristão que prega o evangelho, ainda que ele tenha que morrer, segurança somente em Jesus Cristo. Homem não segura ninguém. Então veja bem, nós vemos aqui que Jesus, quando foi preso, Pedro meteu a espada na bainha, a espada na orelha do Malco. E ali Jesus olhou e disse: Pedro, mete a sua espada na bainha, porque quem com ferro fere será ferido. Não sabe tu, Pedro, que eu posso pedir 12 legiões de anjo aqui e destruir todo mundo? Eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Então veja bem. Então, no entanto, o que eu quero dizer para você neste momento é que você entregue a tua vida para Jesus. Saia dessas masmorras, dessa sinagoga satânica que te ensina a roubar, que tira tudo que você tem. Jeremias 23 está escrito: ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Eu mesmo, o Senhor, cuidarei desse pastor e do meio dessas ovelhas levantarei novos pastores. Esses pastores vão ver com Deus, eles são cão gulosos. Eles só sabem pedir dinheiro. Eles só sabem tirar o que você tem. Quero dizer, irmão, é bíblico, dízimo, oferta, voto, mas aquelas coisas, qualquer coisinha que vai pedindo, vai passando, é a igreja que passa a sacola 4 vezes durante o culto. É a igreja que qualquer campanha te dá envelope e manda você colocar dinheiro, se você não colocar você é amaldiçoado. Hoje eles venderam o evangelho está podre. Até mesmo essas igrejas que era porta estreita, hoje se enlargueceram. Elas se aliaram ao satanismo. Então, não fique defendendo placa de igreja. Não defende homem. Não fica defendendo costume satânico. Não vai pelas ideias desses ídolos satânicos dizendo que Deus só quer o coração. Se Deus quiser só o coração, o que vai acontecer com o resto do seu corpo? Para o inferno? A minha Bíblia diz que lá no céu não entra nem carne nem sangue. Só entra um povo lavado, remido e comprado com o sangue do Cordeiro. Aqueles que na verdade não se misturaram com o pecado deste mundo. Pois eu convido você a deixar de ser o crente idólatra. Convido você a parar de se idolatrar pela sua placa de igreja, pelo seu líder, pelo seu ídolo, porque ele é o ídolo seu, pela sua igreja. Eu nasci na igreja tal, vou morrer. Espera aí. Antigamente nós falávamos para os católicos: você precisa aceitar Jesus e sair da idolatria. Ele dizia: eu nasci na católica, eu vou morrer católico. Veja bem que na verdade, hoje você vai a alguns crentes e ele diz: eu nasci na Batista e vou morrer na Batista. Eu nasci na Assembleia e vou morrer na Assembleia. Eu nasci na Quadrangular e vou morrer na Quadrangular. Então, miserável, vocês vão morrer aí mesmo, porque os seus fins vai ser no inferno. Sabe por quê? Porque Deus não vai vir buscar placa e título de igreja. Ele não vai vir buscar ministério. Ele vai vir buscar um povo lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Se a tua igreja, que era de Deus, se tornou sinagoga de Satanás com seus líderes sacerdotes satânicos, é hora de você procurar um caminho. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esta é a hora de você parar de brincar. Para de ser idólatra. Para de ficar defendendo o ídolo. Para de ficar se esfregando em roupa de homem comedor de feijão. Tá certo que a Bíblia diz o seguinte, que no suor de Paulo havia poder, na sombra de Pedro havia poder, mas de homens que na verdade tinham um compromisso com Deus. Não esses falastrão, não essas pessoas que ficam enganando, que ao mesmo tempo se tira proveito de um atentado, ou disso ou aquilo outro, para chegar e ir com cara de cordeiro e tirar o que o pobre tem, o que a viúva tem, o órfão tem. Por isso eu quero te dizer, cuidado, Jesus está voltando, o juízo final está prestes. E tem mais, abandona
Abandona seu homem bomba. Abandona seu crente zumbi. Porque você vai ficar para trás. Porque se você é idólatra, é em uma pessoa, em um pastor, em uma placa de igreja, em um emprego, em um passatempo, se tu é idólatra em dinheiro, em comida, em bens materiais, você verdadeiramente será deixado para trás. Será que você está adorando a Deus? Será que você está buscando do Senhor? Este é o meu conselho. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Haverá tempo em que você não terá oportunidade. Que Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. Crente zumbi, venha que Jesus vai te ressuscitar. Pastor, qual igreja irei? A Bíblia te direciona. Estuda a Bíblia, porque aonde você for na igreja, você vai ver o que está escrito na Bíblia e ninguém vai te enganar. Não fique nessa sinagoga sendo enganados, porque defender placa de igreja é ficar para trás. Você que diz que nasceu aí, né? Então, se o católico diz que nasceu na católica, você diz que nasceu também, então todos os dois estão errados. Vocês têm que nascer em Jesus Cristo. Se dizem que nasceu em placa, é porque vocês nunca nasceram em Jesus. Ninguém nunca foi na igreja por causa de Jesus. Então, diz o Senhor, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, não sairei fora. Deixa o seu like, inscreva no canal e até a próxima. Fui, que Deus abençoe.